Ah, agora começou. Então, boa noite, vamos começar nossa aula de hoje. Ah, aparece para vocês uma voz? Eu não sabia. Ai, que legal. Bacana. Então, não sabia, Caroline, que avisava. Agora tá gravando, tá? É, então, aqui a Caroline está perguntando, prof, mas pode a mesma banca duas vezes seguida? Então, a prefeitura vai revezando, gente. VUNESP, FGV. Só teve uma vez. Eu não lembro de ter feito com outras bancas. Alguém lembra? Eu lembro só FGV, VUNESP. A maioria das que eu fiz foi VUNESP. E que eu fiz banca diferente foi no estado da Sesgran Rio. Mas na prefeitura eles vão revezando entre FGV e VUNESP. Então, assim, não tem como adivinhar, mas tem como a gente comparar ali. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando os editais, o edital, o que está batendo, só, tá igual, tá igual. Então vamos estudar, certo? E aí, depois eu vou dar um peso maior para FGV, e no final, por quê? Porque foi FGV a última banca, e depois eu finalizo ali com a VUNESP, tá? Para a gente dar conta de todo o conteúdo dos dois editais, tá certo? Mas assim, eu estou pegando o mais recente possível, depois da pandemia, entendeu? Porque muita coisa, muita documentação saiu depois de 2020. Então, se eu pegar editais antes de 2020, vai ser edital ultrapassado, tá? A leis, tem nova legislação, igual a normativa de alimentar. Meu, acho que, se eu não me engano, é de 2023. Caiu no concurso agora, de janeiro. Então, assim, tem que ficar bem atento com relação a isso. Tudo que é muito novo, muito fresquinho, a gente tem que ficar atento, tá bom? Então, vamos lá, minhas meninas, meus meninos, tá? Capítulo 1, então hoje eu trouxe currículo da cidade. Aí o capítulo 1, tá? Eu trouxe metade do capítulo e a outra metade eu vou mandar na aula gravada de sexta, porque amanhã eu vou pegar para a gente falar sobre dicas de dissertativa, tá certo? Pode ser que eu use esse conteúdo, vou montar a aula ainda, que eu estou montando dia a dia, junto com vocês aqui, esses slides, tá bom? Então, só que de qualquer forma, o capítulo 1 a gente vai dar conta essa semana ainda, tá certo? Mesmo que seja uma aula gravada que eu mande para vocês. Enfim, aí o que eu queria dizer aqui também, eu trouxe um slide bem legal, vou falar bem rapidinho sobre ele, mais uma dica de neurociência, né? Eu falei da importância, acho que eu já comentei com vocês, da importância de construir conceitos, tá? Mais do que gravar a palavra-chave. Gravar a palavra-chave sem você saber fundamentar aquilo, não adianta. Se eu falar assim, ó, se eu falar assim, me dá a palavra-chave do currículo, né, da educação infantil, aí você fala educação infantil, educação integral, educação inclusiva, tá bom, então fala sobre esse assunto para mim. Será que você vai conseguir falar sobre o assunto? Será que você vai conseguir escrever sobre o assunto? Então, não adianta memorizar a palavra-chave antes de memorizar conceito, antes de aprender conceito, para falar a verdade, né? A gente fala memorizar, mas assim, na realidade é aprender, dominar o conceito, tá? Então, uma dica de neurociência que eu deixo para vocês hoje é: constrói conceito primeiro e grava a palavra-chave depois. E uma outra coisa de extrema importância. Os concursos, gente, e eu estou percebendo isso, eu percebi isso agora no último da VUNESP, eles estão dando uma apertadinha no vocabulário. Então, uma pessoa que não tem um vocabulário muito avançado, não tem muito hábito de leitura, sabe? Porque assim, mas eu vou ficar só lendo coisa do concurso? Não. Tem que ter um hábito de leitura para uma série de coisas, né? E aí, lembra que eu falei assim, eu tô vendo, tô fazendo um bem para vocês, tirando vocês uma hora do TikTok do Facebook. E assim, é sério, a gente está se tirando, né, do TikTok, do Facebook, das mídias. E assim, você reservar também 10 minutinhos para ler, pega um livrinho qualquer, para você
aumentar seu vocabulário. Por quê, gente? Na hora de interpretar uma questão, por causa de uma palavra que você não souber interpretar, você erra a questão, porque você não soube interpretar a palavra. Né? Então você foi lá, estudou, você foi lá, gravou um monte de coisa, decorou um monte de coisa. Aí, isso eu percebi agora na última, da VUNESP. É, olha aqui, a, a Carolina falou, português me pegou e, né, com perguntas bobas. Por quê? Primeiro, tem coisas que a gente, a FGV veio com um edital diferentão, né? Começou por aí, veio com um edital super diferente do que a gente estava acostumado. Né? Eu não fiz essa prova da FGV, tá? Eu fiz essa última da VUNESP, tá certo? Mas a da FGV foi parecida com a que eu fiz uma vez da Sesgran Rio, pelo estado. Eu não sei se tem gente aqui do estado. Teve uma vez que eu fiz uma prova muito parecida com que essa cobrada pela FGV foi pela Sesgran Rio. Eu não sei se foi para concurso de diretor, é que eu já prestei tanto concurso que eu não, na minha cabeça agora não, tem 24 anos aí de como funcionária pública, eu já prestei muita coisa, né, já. Então, assim, aí eles estão percebendo que as pessoas estão pegando os macetes, aí eles estão mudando o formato das perguntas. Antes, por exemplo, eles é, pegavam um autor e falavam só sobre ele. Agora eles estão querendo que você articule o autor com documento institucional. Né? Agora eles querem que você articule um autor e uma legislação vigente. Então a gente tem que aí, é o que eu vou cobrar de vocês, eu vou trazer mais questões mais refinadas, com vocabulário mais apertado ali, para vocês irem se acostumando com essa nova linguagem que as bancas estão cobrando agora, tá? Então, ó, gente, dica, a gente vai aprender conceito antes de aprender palavras-chave. Outra, vamos refinar nosso vocabulário. Vamos, por exemplo, ó, você vai ter que ler mais. Um entretenimento no domingo, por exemplo, ao invés de você assistir um filme, pega um livro bacana, pode ser um livro de romance, um livro de aventura, qualquer um clássico, um Dom Casmurro, sei lá. Você precisa aumentar seu vocabulário. Você precisa aumentar o seu poder de interpretação o mais rápido que você puder. Você não pode ficar gastando muito tempo ali, você não pode perder. O máximo que você pode perder numa pergunta, se for uma pergunta difícil, é 3 minutos. Certo? Por isso que eu falei que eles dão 10 perguntas de graça para você. Se você decorou lá o LIMP 37, a, a obrigatoriedade dos 4 às 17, se você que o município ele cuida da educação infantil, preferencialmente o ensino fundamental. Se você decorou isso, opa, 10 já tô livre. Então, quer dizer, você ganhou 10, porque assim, eles fazem um cálculo. Cada pergunta você leva 3 minutos. Se você pegou 10 perguntas e respondeu em 10 minutos, você ganhou 20 minutos para as outras mais difíceis. E aí, as outras mais difíceis, você vai precisar de vocabulário. Né? E aí, para você ter vocabulário, você tem que ler mais. Né? E aí, o que você faz? Né? Como você quer passar no concurso, pega um livro voltado para o concurso, né? Vai lendo os autores que caiu no concurso passado, para você ir refinando seu vocabulário. Porque, por exemplo, ó, a palavra holístico, se aparecer, você vai saber o que é? Ó, o holístico tem a ver com global, com inteiro, com inteireza, né? Então, assim, essas palavras têm o mesmo sentido, então você tem que ampliar seu vocabulário, tá? Então, essa é a minha dica de neurociência de hoje, e agora vamos para o conteúdo aí propriamente dito, tá? Tudo bem, gente? Gostaram da dica? Não gostaram? E aí, o que vocês acharam? Beleza? Certo? Então tá bom, vamos lá. Vamos construir conceito antes de aprender palavras-chave. Então, eu trouxe tudo que está aqui a partir de agora, está lá no o capítulo 1, né? Do currículo da cidade. E o capítulo 1 é a escola como espaço social da esfera pública. Por quê?
Porque a família é o primeiro espaço social que a criança convive, né? Então, a gente está falando aqui o currículo da Cidade de Educação Infantil, a gente está se referindo a crianças de 0 a 5 anos, certo? Para esse currículo aqui. Então, a escola já é o primeiro espaço em que a criança vai conviver socialmente com pessoas diferentes da sua família, né? E aí, essa criança vai ampliar o seu mundo, né? Ela vai ampliar o seu modo de ver as coisas, né? Vai aprender a lidar com outras pessoas, né? E aí aí o currículo, logo de cara, ele já me traz aí que o conceito de educação, né? Que a educação ele é um processo social. Então, é na escola, né? Claro, na família, ele recebe conhecimento, né? Sim, né? Ele tem bagagem, tem, que a criança, nenhuma criança chega na educação infantil sem bagagem. Ah, mas até a de 6 meses, até a de 6 meses. A de 6 meses ela aprendeu a conviver com o pai, com a mãe, com o tio, com a tia, com os vizinhos, né? Ela traz uma bagagem, ela experimentou alguns tipos de alimento, ela aprendeu a ouvir alguns tipos de vozes, alguns tipos de música. Então, ela traz sim uma bagagem, né? E aí a escola ela vai ampliar essa educação, né? E essa educação, tanto lá na família quanto na escola, ela é um processo social, né? O que é educação? Ela é um processo social. Ela se dá dentro de uma sociedade, né? Você se educa com os outros, junto com os outros. Aí já é uma filosofia freiriana, né? Você educa-se, educar os outros em conjunto, né? Em comunhão, certo? E ela é um direito de todos, tá? Então, tudo que eu fiz aqui, gente, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu garimpei o texto e trouxe para vocês aqui o creme de la creme do texto, tá? Eu fiz uma varredura, eu li o texto ali, esse aqui, isso que eu vou trazer para vocês hoje vai até a página 29. Aí tem muitos exemplos, né? Aí não carece trazer. Eu vou trazer sim para a gente poder, num segundo momento, treinar a dissertativa, porque eles já pegaram coisas do próprio currículo da cidade de educação infantil para as dissertativas. Então, é isso que eu vou fazer. Mas aí não tem como trazer para cá o livro todo. Então, eu trouxe as partes mais importantes. Tá certo? Então, gente, aí a gente já está respondendo a pergunta: o que que é educação? Ela é um processo social, é um direito de todos, né? Ó, aprender a estar ativamente se socializando, vindo de diferentes experiências em espaços privados, que é o que acontecia com a criança antes de ir para a escola. Os bebês e as crianças encontram-se na escola, né? E aí, essa escola é na escola que ela inicia na escola iniciam as suas jornadas na educação infantil. Aí o que que acontece quando ela chega na escola? Ela vai ampliando e pluralizando as suas experiências humanas, né? Ela já tinha uma experiência, criança nenhuma, gente. Até a criança que sai de dentro da tua barriga, ela tem experiência, ela ficou lá dentro da tua barriga, ouvindo a tua voz, ouvindo a voz do pai, ou ouvindo a voz do tio, ou a da tia, você pegando o ônibus, os barulhos, quando ela nasce, ela tem experiência, né? Então, nenhum ser humano, ele é uma tábula rasa, tá? Isso segundo os teóricos que a gente estuda aqui, essa é a visão que a prefeitura do município de São Paulo quer que você tenha com relação à criança, que inclusive a criança que acabou de nascer, ela tem experiência, sim, dentro das possibilidades dela, dentro da idade dela. Ela tem 0 ano, tem, mas ela ficou 9 meses na barriga da mãe, escutando vozes, escutando barulhos, sentimentos, certo? Então é isso. Tá? Então, na escola, quando ela vem para a escola, ela inicia essa jornada na educação infantil, que é mais um conceito que eu quero que vocês aprendam, ó, conceito de educação, tá? Conceito de educação infantil, que ela amplia e pluraliza suas experiências humanas. Os bebês e as crianças aprendem, especialmente, a estar
Quando que os bebês e as crianças eles aprendem? Como é que eles aprendem na educação infantil, nas escolas de educação infantil? A partir das interações e a partir das brincadeiras, né? E essas são situações de vida autênticas. Os bebês eles aprendem nesse formato. Segundo os documentos, vocês vão ver isso em todos os documentos da rede, todos os documentos da rede, todos os documentos institucionais trazem que a educação infantil, né, as escolas de educação infantil são espaços privilegiados em que as crianças ampliam suas experiências humanas através das interações e das brincadeiras. Certo? Isso é de extrema importância, tá certo? E aí, só que eu não vou adentrar muito, né, o que são interações, o que são brincadeiras, porque os outros documentos vai falar tanto, gente, que vai chegar uma hora que vocês vão sonhar com isso, tá? Eu lembro uma vez, não sei se a Karina, que fez o módulo 3 comigo, tá? Que ela falou que teve uma vez que ela sonhou com a Karina de Jesus. E não foi só ela, não, a Célia também falou. Leila, eu sonhei com tal autor. Meu Deus, o autor invadiu até os sonhos dela. Então, vai ter conceitos aqui que vocês vão escutar tanto, que vocês vão sonhar com ele. Você vai sonhar que você está se encontrando com o autor, você vai sonhar que você está tomando chopp com a Teberoski, vocês vão ver, vai ser muito engraçado. Por quê? Porque é a forma, essa noite sonhei com a aula de ontem, olha aí que bacana. Perfeito, ótimo. Quando você sonha, a Débora Franco também, quando você sonha, né, depois quando vocês puderem ler aquele livro do Siddhartha Ribeiro que eu mandei para vocês, tá? É uma forma de. É muito legal esse livro. E é bom para ampliar vocabulário também. Se vocês quiserem, eu empresto para vocês. Eu já li ele umas 2 vezes. É muito legal. Ele fala sobre como é que funciona o sonho dentro do cérebro. Né? Quando você sonha, significa que o cérebro está pegando aquela informação e colocando naquelas gavetinhas específicas que você precisa abrir naquele momento, né? Então, assim, o sonho, ele é uma forma de organizar, até esse filme, né? O Divertidamente 2, né? Vou até levar meu filho, eu assisti um e vou levar meu filho agora no cinema para assistir o 2. É realmente aquilo, guarda o cérebro, ele, durante o sonho, por isso que eu fiz essa aula nesse horário propositalmente, porque é a última coisa que vocês vão fazer antes de dormir, né? É o máximo que vocês vão fazer, é bater um papinho com o marido, com o filho, tal, com o namorado, tal, e dormir, cama. Então, a última coisa muito importante que vocês viram foi a aula. Foi a minha aula. Então, e aí o cérebro falou assim: meu, ela tá fazendo isso todo dia, no mesmo horário, escrevendo. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Aí o cérebro começa a perceber padrões e começa a formar padrões na cabeça de vocês, e aquilo ali vai se solidificando na cabeça de vocês. Fiquem tranquilas, deixe o seu cérebro trabalhar por você, tá? E vamos continuar aqui, ó. Os documentos curriculares apontam apenas as possibilidades educativas, mas o processo de educação e as aprendizagens são decididos no dia a dia pelos sujeitos. É o seguinte, eu que estou há 20, eu tenho 24 anos de prefeitura, desses 24, 22 estão fincados dentro da sala de aula da educação infantil de 0 a 3 anos, tá? E assim, se planeja, ó, as meninas que são do 0 a 3 vão falar para mim, quer ver? Você planeja. Aí chega na hora, nada daquilo que você planejou deu certo. Aí você tem que reinventar alguma coisa, o menino achou uma borboleta, e ele tá achando mais engraçado, achou a formiga, e a formiga tá chamando mais atenção do que a história que você ficou lá, ensaiando, ou aquela música, né, da árvore, da casinha, e aí o menino, aí todo mundo saiu da roda e foi ver a formiga. Aí pronto, acabou a história, você vai lá dar aula sobre a formiga. Aí você tem que saber sobre formiga, viu, gente? Tem que saber sobre borboleta, sobre lagarta. Vocês pensam que é fácil, não é? A Karina está falando, é assim mesmo, a escuta da criança, é a escuta da criança. É isso que os documentos da educação infantil da Prefeitura do município de São Paulo querem de você. Você a escuta da criança, porque eles são muito pequenos. Não dá para você fazer uma educação fragmentada, igual você faz lá nas. Se bem que eles estão exigindo até
que não seja mais fragmentado, né, do primeiro ano diante, que as crianças são crianças até os 12 anos, segundo o ECA, não é para fazer fragmentado, tem que ter conexão com o mundo real, tem que ter conexão com o mundo real. E aí, de 0 a 3, piorou, você vai ter que parar e vai ter que dar aula sobre formiga. Mas tá carregando a folhinha, eu sonhava com você falando sobre protagonismo e escutativa, a Caroline falando. E aí vocês vão sonhar comigo direto. Vai escutar minha voz no dia da prova, vocês vão ouvir minha voz. A Juliana Macedo, que eu mandei o vídeo, ela falava, Leila, no dia da prova eu escutava a sua voz. Ótimo, é para escutar mesmo. Então, gente, é o seguinte, o 0 a 3, o documento, eles são norteadores, mas eles não, você não é obrigado a seguir aquilo ali à risca, porque o que vai determinar, o que você vai escolher para a criança, é a própria criança. O sinal, mas aí é o construtivismo, é esse construtivismo. Não é o construtivismo que a criança que ela vai te dar o direcionamento, mas você também é protagonista ali. Você precisa, antes da criança ser protagonista, você precisa ser protagonista das suas intencionalidades, que você está observando, você é um observador participativo. Gente, depois disso que eu estou falando, vai se repetir 500 vezes nos documentos, fiquem tranquilos, tá? Então, os documentos, eles são possibilidades educativas, eles não são determinantes, tá bom? Tá? Por quê? Porque a gente tem é a criança, ele é o centro do currículo, na perspectiva, né? O duplo protagonismo, tá vendo? Não esquece, gente. Quando você solidifica, a Caroline está trazendo aí conceitos que foram, né? Que eu passei na mentoria 3, no grupo 3 que eu dei a aula, e assim, e coisas que vocês vão ouvir muito. Então, assim, hoje eu quero que vocês gravem, né? A educação como processo social, né? E que nas escolas de educação infantil que as crianças ampliam suas experiências humanas e que os documentos eles são norteadores, tá? Quem vai determinar o que é importante ou não é a própria criança. Ela é o centro do currículo, tá certo? Porque é a partir dos interesses delas que você vai ampliando aí os conhecimentos dela. Mas não é isso que ela vai escolher tudo, não. É que você vai a partir das observações que você vê os interesses dela, você amplia os conhecimentos dela. Então, você vai lá, ela tá vendo a formiga, você vai falar sobre formiga. E como é que a formiga vive, onde ela vive. Olha tanta coisa para falar da formiga. Olha quanta coisa para falar. De lá tem um pé de amora, lá no céu onde eu trabalho, o Céu Três Lagos, tem pé de amora. Aí você pode falar da amora, aí você acaba falando sobre lá a natureza, e aí você acaba pegando as folhinhas. Gente, é maravilhoso. Eu amo a educação infantil de 0 a 3. Eu me divirto há 22 anos. Eu acho muito bacana. Vamos lá, continuando aqui, tá? Aí, gente, educar nas escolas nas quais as crianças estudam é oferecer situações e constituir propostas que estejam vinculadas às necessidades autênticas dos bebês e das crianças. Relembrando o título aqui, a gente está falando escola como espaço social da esfera pública, né? Então, é nessa escola que você vai começar a ampliar essas experiências, oferecer essas situações, constituir propostas que estejam vinculadas às necessidades autênticas dos bebês. E para você saber quais são essas necessidades autênticas, você precisa ser um observador participativo, um observador crítico, né? Um observador que respeita a criança enquanto sujeito, enquanto ser humano. É, que você observe e vê na criança um ser capaz, um ser protagonista, um ser ativo que cria e recria os mundos. Gente, é muito engraçado, né? É muito engraçado. Eu começo a falar. Aí tem muitas meninas aqui que participou da mentoria 3, e as coisas vão vindo na cabeça. É como se você, sabe, é tipo uma ancoragem que você vai buscando, sabe? O cérebro você vai tirando das gavetas, então você vai falar, olha, eu já falei disso tantas vezes, com tanta gente, né, em diversos momentos, que o cérebro vai puxando, vai puxando, vai puxando. E vai acontecer a mesma coisa com vocês, tá?
Fiquem tranquilas, deixe o cérebro de vocês trabalharem por vocês. Ó, para um bebê ou uma criança ingressar numa escola de educação infantil significa aprender a conviver na esfera pública, porque é a primeira vez que ele sai do seu lar e vai para a escola, é a primeira vez que ele vai conviver com outras pessoas diferentes ali do seu seio familiar, né? Então, e a educação é um bem público, é um direito da criança, é um direito do adolescente, é um direito do adulto. Isso está lá, né? Todo mundo tem direito à educação, né? À saúde, ao artigo 5, 5º da Constituição Federal, todos têm direito, né? À saúde, à educação, à segurança, então, é um direito, é um bem público, e ter acesso à escola pública e laica é um direito de todos os bebês e crianças brasileiras, e um dever do Estado, é um dever do Estado, certo? Continua. Tudo bem, gente, até aqui? Vocês veem como uma hora passa rapidinho, eu tô ainda no slide 4, meu Deus. Mas eu prometo que eu vou dar conta, tá bom? Estão gostando? Tá bom? Não tá? Pode reclamar. Pode ligar no saque, viu? Para reclamar qualquer coisa, tá certo? Vou beber uma aguinha aqui, ó. Ah, aprendi a abrir a garrafa, viu? Ó, é assim, ó. Tem que puxar aqui atrás, ó. Lembra que teve outro dia aí que eu tava com uma dificuldade enorme para abrir essa garrafa. Aí, pessoal, vamos lá. É... vamos para o slide 5 agora. Ó, as diretrizes, aí é muito bacana o currículo da cidade, porque ele vai linkando com outros documentos, e é bom que ele traz conceitos de outros documentos, né, das diretrizes curriculares, do currículo integrador, ai meu Deus, agora escapou, a normativa número 1, que fala sobre avaliação, o currículo integrador da infância paulistana. Então, ele vai trazendo vários outros documentos federais, que é como, por exemplo, esse aqui, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, um documento conversa com o outro. Então, você acaba quando você está lendo um documento, você acaba revisando coisas de outros documentos também. Então, esse currículo da cidade, ele traz aqui, cita as diretrizes curriculares da educação infantil e fala que no artigo 7º, afirmam que este nível educacional exerce uma tripla função, né? Tripla função na sociedade brasileira. Que tripla função é essa? O que é a educação infantil, né, traz, que tripla função é essa? É uma função, primeiro, social, porque é a função do acolhimento dos bebês e das crianças, no sentido de assumir a responsabilidade de cuidá-las e educá-las em sua integralidade. Então, essa é a função social, o acolhimento, o cuidar, né? Porque na educação infantil a gente cuida e educa ao mesmo tempo. Não tem como, não é desvinculado, não é fragmentado, não é você cuida primeiro e educa depois. Não, ela acontece ao mesmo tempo, sabe? A segunda é a função política, de promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que se refere cuidar e educar, e isso, Dani Freitas, cuidar e educar é indissociável. Gente, pode participando aí no chat, que é bom que vocês vão ativando a memória de vocês, o sono vai embora, tá bom? A segunda função é política, que é a de promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivências das infâncias, né? Então, a criança poder frequentar as escolas de educação infantil, você está segurando ela, você está garantindo o direito dela à educação, né? É o direito que ela tem, e promovendo a igualdade de oportunidades, né? Então, a criança poder acessar a educação infantil, que infelizmente no nosso país não são todas ainda, né? Segundo dados aí esse currículo da educação infantil foi escrito em 2019. Até lá, até em 2019, eu não sei como é que tá agora. São Paulo zerou, né? São Paulo zerou a fila, não tem nenhuma criança
fora, nenhuma criança de 0 a 5 anos fora da escola. São Paulo conseguiu. Mas tem outro, a gente sabe, mas São Paulo é trilhardário, né, gente? São Paulo tem aí um orçamento de R$ 1 trilhão, o orçamento anual de São Paulo. Então, não tem como comparar. Mas tem outros lugares aí que mais de 50% das crianças de 0 a 3, por exemplo, estão fora da escola, né? E até meados de 2016, até as crianças da EMEI, não estava todo mundo na escola, né? Então, agora conseguiu zerar a fila, tá? Né? Felizmente, pelo amor de Deus, né? Uma cidade rica dessa, pelo amor, né? Então, assim, é um direito, uma função política, tem a função social do acolhimento, a função social política, que é um direito das crianças de, de ter acesso à educação, à permanência, né, igualdade de oportunidade, e a função pedagógica, a terceira, pois a escola é um lugar privilegiado, tanto para ampliação e diversificação de repertórios, que é aqui que ela amplia os repertórios, né? Ela traz a bagagem, né, que é aquele conhecimento informal, e aí a gente sistematiza esse conhecimento e amplia esse conhecimento dela, né? Esse é o papel aqui da educação infantil. É um espaço privilegiado. O que é educação infantil? Né? São espaços de aprendizagens privilegiados de ampliação da experiência humana, experiências, vivências humanas, tá bom? É um espaço privilegiado. E aí ela tem essa tripla função: função social, função política e função pedagógica. Vou continuar aqui, tudo bem, gente? Vamos lá. Olha, bacana aqui que a gente tem um artigo para a gente ver. Lembra que eu falei? Toda vez que a gente for ler alguma coisa, que apareça um artigo, citando um artigo de fora, eu sempre vou colocar lá no balãozinho e lembrar vocês, tá? Então, a educação, né, infantil, ela tem esse papel em seu cuidar e educar, né, que não são indissociáveis, conforme disse a nossa amiga Dani Freitas, assume esse compromisso com a humanização dos bebês e das crianças e não apenas com a instrução, tá? E aí, no Brasil, são considerados crianças as pessoas de 0 a 12 anos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que assim, qual a diferença? Qual que é a diferença? As crianças de 0 a 5, né, elas têm especificidades, elas têm peculiaridades inerentes a essa faixa etária. Não dá para você, a mesma linguagem que você usa com a criança de 6, 7, 8, 9, não dá para você usar com a de 1, 2 e 3. É muito específico. Muito. Eu que trabalho de 0 a 3, é muito específico. Não é assim. Eles estão aprendendo o mundo, você apresenta o mundo para eles. Porque quando vocês pegam uma criança lá, 4, né, lá na EME, por exemplo, 4, 5, ou lá no primeiro ano, meu, olha a bagagem que esse menino, essa menina já tem. É muito grande essa bagagem. Então, o 0 a 3, o professor de 0 a 3, gente, é tão específico, mas tão específico, que, assim, que parece que, ó, antigamente era a tia da creche, agora tem que saber até neurociência. Não sei se vocês já leram sobre neurociência, como é que funciona o cérebro dos bebês na hora de aprender. É muita coisa para você saber sobre o desenvolvimento dos bebês, o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento motor, biopsicossocial. É muita coisa para você, é muito específico, 0 a 3 anos. Então, eles têm muitas especificidades. Então, tem que ter um olhar clínico para essa faixa etária de 0 a 5 anos, que era desassistida até pouco tempo atrás. Era desassistida, olha quando que foi que começou a obrigatoriedade da educação infantil, na educação básica. É recente, muito recente. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, né? E aí tem a prefeitura do município de São Paulo, ela é pioneira na documentação das crianças de 0 a 5 anos, essa documentação específica para essa faixa etária, tá bom? E aí a gente traz a LDB, que a gente já começou a estudar a, a fundo, né? Que a gente está estudando ali de uma forma bem, como é que eu posso falar?
prestando bastante atenção, com bastante foco, né. E aí constitui o quê? A LDB constitui, segundo a LDB, né, constitui a etapa da educação infantil composta por creches, ela traz o quê? Na LDB, que a educação infantil ela é composta por creches e pré-escolas, né, como aquela oferecida para as crianças de 0 até 5 anos e 11 meses. Essa frase aqui foi escrita aqui nesse livro, tá, gente? Mas lá na legislação, olha aqui, presta atenção. Por isso que a gente tem que prestar atenção nos detalhes, tá? Ela trouxe no texto, o currículo da cidade trouxe, né? Que as creches pré-escolas atendem crianças de 0 até 5 anos e 11 meses, por quê? Porque quando ele faz 6 anos, ele vai para o primeiro ano, certo? Então, mas lá na legislação, o que está escrito lá no artigo 30? Está escrito o seguinte: a educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, 2, pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade, tá? Então, no texto da LDB, não fala 5 anos e 11 meses, tá? Então, por exemplo, por isso que eu digo para vocês, prestem bastante atenção. Se eles falaram conforme a LDB, né, a educação infantil é composta por creches e pré-escola, sendo as creches para crianças de 0 a 3 anos e as pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos. Agora, se eles pegam o texto aqui do currículo da cidade de educação infantil, está expresso lá na página, né, que atende as crianças de 0 até 5 anos e 11 meses. Então, por isso que eu estou falando com vocês. Prestem atenção, fiquem atentos, que se a gente falar sobre a lei, né, LDB é uma lei, a Constituição Federal é uma lei, tá bom? A 8989 é a lei, então é o que está expresso naquela lei, tá? Então não pode ser, se colocou lá, até 5 anos e 11 meses, é o que está expresso na lei, né? O que está expresso na lei é crianças de 0 até 5 anos. Aqui, quem trouxe de 0 até 5 anos e 11 meses foi o currículo da cidade, que escreveu dessa forma. Aí, se citar o currículo da cidade, está escrito lá assim. Tá certo, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque os concursos, eles adoram fazer esse tipo de pegadinha. Concurso adora fazer esse tipo de pegadinha. Por isso que eu falo, é o que está escrito no documento. O que está escrito no documento? O que está escrito na lei? Tá bom? É isso. Ó, aí sempre, ó, vai estar marcado assim, ó, quando você tocar na página. Eu sempre vou colocar aqui, ó, atenção, ler artigo. Eu sempre vou pedir para vocês olharem no balãozinho, tá bom? Para vocês ficarem atentos ao balãozinho e sempre quando surgir alguma coisa com dubiedade, que isso pode gerar uma dúvida, eu vou sempre fazer isso, ó, na lei está escrito assim. Eu sempre vou trazer isso para vocês, tá? As legislações e os documentos educacionais indicam a necessária recriação da educação infantil e reinvenção de seus procedimentos pedagógicos, tá? Porque, assim, essa forma de ver a criança, ela é recente, ela não faz tanto tempo. Quando eu entrei na prefeitura, no ano 2000, estava uma transição, né? Eu prestei o concurso de PDI, e aí depois que transformou para PEI, né, que é o meu cargo hoje, que é professor de educação infantil. Eu prestei um concurso de PDI, professor de desenvolvimento infantil, que em 2004 foi quando eu entrei, acho que até 2002, parece, era da Secretaria da Assistência Social. E aí foi com a prefeita que teve na época, ela trouxe toda a 0 a 3 anos para a Secretaria Municipal de Educação, tá certo? Então, é uma transição, não tinha nem relatório, era tudo pergunta com xizinho, tinha escola que nem isso tinha. Então isso, gente, essa documentação nós fomos construindo.
elas foram construídas a muitas mãos, né, esse é um documento que foi construído coletivamente, e esse formato, essa forma como a gente vê a criança, é um formato novo de 20 anos para cá, tá certo? Vamos lá, meninos e meninas. Então, recriar essa escola de educação infantil é superar compreensões assistenciais, né? De que a gente é a tia da creche, de que a gente está ali só para cuidar e não é verdade, né? A gente faz muitas coisas legais para contribuir com o desenvolvimento biopsicossocial das crianças, né? Para dizer que a creche é só para um lugar para colocar para a mãe trabalhar, não é, é um lugar para colocar só para a criança comer, não é assim. Ou antecipatório, é um preparo para a criança poder chegar lá no primeiro ano, estar preparada para ler e escrever. Não é só isso, não pode ser só isso, né, a gente tem que ampliar essa visão com relação à educação infantil de 0 a 5 anos, né, que prioriza a guarda, a proteção e a moralização dos bebês e das crianças, assim como limitar-se à compreensão de que a educação infantil é um importante recurso para garantir as aprendizagens necessárias para o sucesso da criança na escola. Não é só antecipatório, não é só um lugar para preparar a criança para ir para o primeiro ano, não é só isso. É um lugar, né, é um espaço privilegiado de ampliação das experiências humanas através das interações e das brincadeiras propostas, né, através com as proposições, né, que as professoras fazem, as intencionalidades, né, a professora como protagonista, ela proporciona o protagonismo dos bebês e das crianças. Veja como isso é importante. E veja, e é esse tipo de professor, gente, concurso do magistério na cidade de São Paulo, é você entender que tipo de profissional que eles querem de você. É a visão que eles querem que você tenha na rede, tá? Quando você conseguir entender, internalizar isso, fica muito mais fácil lá na hora de responder as questões da prova, tá? Ó, a escola pública tem como objetivo principal oferecer às novas gerações oportunidades para encontrar pessoas e conhecimentos que lhe possibilitem experiências, que provoquem e gerem acontecimentos, né? Então, a escola, ela tem por objetivo, né, oferecer essas oportunidades, né, de gerar conhecimento, de estar com outras pessoas, e esses conhecimentos e essas experiências gerar acontecimentos, intercâmbios, conseguindo constituir modos de ser e participar da vida social. Isso aí foi o primeiro artigo lá da LDB, né, que a escola, elas têm que estar vinculada, né, ao mundo do trabalho e as práticas sociais, lembra? Você vê como um documento e uma legislação, ela conversa com a outra. Então, por exemplo, lá numa dissertativa, você consegue citar, de repente, você falar qual a função da escola, a importância da educação infantil para as crianças de 0 a 5 anos. Primeiro que a educação é um processo social, ela é um direito dos bebês e das crianças, é um espaço privilegiado para a ampliação das experiências humanas, e dentro dessas experiências humanas, né, você quando você amplia essas experiências humanas, isso te possibilita a participar das práticas sociais. Pronto, já fiz uma dissertativa para vocês. Ouve aí meu áudio, ó, de repente, tá? E é isso, vocês vão ver, a gente vai é uma teia, gente, é uma teia, é um documento puxa o outro, uma legislação puxa a outra, que puxa um documento institucional, que puxa um autor. Vocês vão ver a linguagem, uma cruza com a outra. Vocês vão se acostumando aí, quem não está acostumado com as minhas aulas, vocês vão ver como é uma teia de conhecimento, que uma vai linkando com a outra, e aí vai facilitando o aprendizado. Por isso que tem que ser um pouquinho. Não dá para ser um monte de coisa no mesmo dia. Não dá para processar tanta informação. Por isso tem que ser um pouquinho por dia, todos os dias, de forma, ó, ali, ó, totalmente focada, tá certo?
Estão acordados? Sim ou não? Se tá acordado, me manda um joia aí. Quero ver se tá acordado mesmo. Quero ninguém dormir nessa sala, hein? Hum, bora lá, então. As unidades de educação infantil ô, Áquila, tô falando sério. E vocês estão pensando que eu não vou visitar o caderno de vocês no dia lá da prova, não é? Eu vou visitar o caderno de vocês enquanto vocês estiverem fazendo a prova, hein? Quero ver se vocês estão fazendo as anotações direitinho. Quero ver se vocês estão treinando aí a parte escrita. Ó, as unidades de educação infantil, de acordo com o MOS, isso também, ó, eu peguei especificamente o que eu fiz. Eu garimpei o texto para vocês. Eu garimpei o texto e trouxe as partes mais importantes, inclusive os autores citados lá, tá? Então, o MOS diz o seguinte, que as unidades de educação infantil são lugares de encontro, espaços da esfera pública, onde as pessoas, quer dizer, os bebês, crianças, os adultos, constroem suas histórias pessoais e coletivas, né? Então, essas histórias pessoais, elas vão ali para um espaço público, se encontram e aquilo ali é ampliado, né? Um vai aprendendo com o outro. Menina, você vê como uma pessoa aprende com a outra. Foi uma de vocês aí que falou que agora dá para mandar um link para você pagar com cartão de crédito. Eu não sabia. E olha que eu tenho uma lojinha, hein? E eu não sabia. Então, você vê, não adianta, nós não somos donos do saber, né? Eu não sou dona do saber, eu não sei de tudo. Eu estou sempre aprendendo. Foi alguma aluna que falou assim, Pro, tem como você me mandar o link para eu pagar com cartão de crédito? Eu nem sabia do que ela estava falando. Olha, a Dani Freitas. Que é tanta gente, Dani, que eu não lembrava com quem eu tinha conversado. Para vocês terem noção de como aqui a gente aprende, né? Vocês estão. Sim, eu tenho mais experiência do que vocês, mas eu vou aprender tanta coisa com vocês. E aí, o que vocês vão perguntando para mim, às vezes algumas de vocês, muitas, né, perguntam alguma coisa, poxa, essa dúvida dessa menina pode ser dúvida de todo mundo. Por exemplo, essa que eu falei hoje, que eu coloquei aqui uma dica de neurociência com relação ao vocabulário. A Maria Aparecida, Dani sabe muito, saudades, legal, hein? Então, gente, nós aprendemos no coletivo muito. Gente, o meu filho de 10 anos me dá uma surra de tecnologia, que às vezes eu fico assim, ó, abismada. Então, gente, não é? Então, a gente um está aprendendo com o outro. E olha aqui, ó, um outro modo de aprender. Quando que, há 15 anos atrás, a gente pensava em aprender nesse formato? É claro, tem muitos anos o EAD, mas agora virou uma rotina para a gente, né? Principalmente depois da pandemia. Então, é isso, o espaço coletivo, ele propicia que as histórias pessoais se encontrem num espaço público e haja essas trocas. E a educação infantil é primordial, porque você está apresentando e ampliando o mundo para essas crianças. E aí, esses espaços da educação infantil, eles possibilitam o exercício da ação coletiva e da autonomia dos bebês, que, oh, gente, é uma palavra, mas vocês vão escutar tanto, mas tanto nos diversos documentos que vocês vão cansar dessa palavra. Vocês vão cansar, porque aparece demais, tá? Demais, demais. E, e é uma palavra assim, por quê? Lá na educação infantil, o que você mais quer é que a criança crie autonomia. O que você mais quer é que a criança crie independência. Porque ela está convivendo num espaço privilegiado de aprendizado, né? E aí, a primeira vez que ela não vai ter atenção só voltada para ela, é a primeira vez que ela vai ter que dividir as coisas, e aí essa autonomia, essa independência, ela é primordial, tá? Então, essa autonomia dos bebês e das crianças nas suas investigações, isto é, na sua descoberta de si, dos outros, e no conhecimento do mundo, tá? Então, aí a gente já respondeu várias perguntas. O que é educação, né? O que é educação infantil, né? Como é que as crianças aprendem. Por isso, o acolhimento dos bebês e das crianças é essencial na construção da sua identidade, é um compromisso, cabe aos profissionais ter atenção
aos espaços organizados para as vivências oferecidas, os tempos para colaborações, as críticas, as releituras e as materialidades para as criações e os questionamentos que os bebês e as crianças evidenciam, sejam eles verbais ou gestuais. Gente, aqui tem palavras de extrema importância que hoje eu não vou aprofundar, que não dá tempo, tá? Mas, ó, autonomia, construção de identidade, eh, espaços, tempos, materialidades, a gente vai martelar na cabeça de vocês. Esses conceitos vocês vão ter de dominar, que eles vão ser cobrados, materialidade está na moda. Verdade, Dani, verdade. Então são conceitos que vocês vão construindo ao longo do curso aqui comigo, tá? Mas hoje não dá para aprofundar não, mas esquenta não que, ixi, vai repetir demais. Ó, agora, depois que a gente entendeu o que que é educação, quem é essa criança, ó, o que é educação, o que é criança, o que é educação infantil, a gente vai ver a questão do território, como a educação, né, a escola, como espaço social da esfera pública, ela está dentro de um território, né? E que território é esse? Que território é esse? Né? Então, esse território como elementos da vida comum. Os termos território e cultura estão muito embrincados, entranhados, né? Eles estão entrelaçados, você está vendo? Ó, imbricados. Aí você lê lá num negócio, meu, o que é isso? É de comer? Ó, entrelaçados, juntos, conectados, tem que, ó, o seu cérebro tem que pensar rápido, por isso que você tem que ir montando esse vocabulário na cabeça de vocês. Eles são muito imbricados e configuram um significado de grande importância quando se reflete sobre a educação de bebês e crianças, porque o território hoje não é só uma questão política de geopolítica, de espaço e política, divisão, né? Ah, estados, municípios, bairro, não é só essa questão, não é só um lugar de uma forma definitiva, não é só uma questão de lugar físico, político, tem a ver com a cultura, as pessoas e a sensação de pertencimento, ó. Territórios, espaços e culturas do entorno da comunidade escolar também estão sendo muito, deixa eu ver aqui, tá sendo muito discutido isso, por quê? Isso aí é conteúdo lá do currículo, né, e eles querem que essa questão do espaço seja ampliada não só como espaço físico, mas como lugar de pertencimento, tá? Ó, vamos ver aqui, ó, pertencimento que elas têm pelo lugar em que se encontram. Aqui são grifos meus, que assim, é uma explicação minha sobre com relação ao território, mas isso aí vai sendo repetido, ó. Ele é um cenário constantemente renovado, onde as atividades, desde as mais cotidianas até aquelas mais especializadas, são criadas a partir da herança cultural do povo que nele vive e suas relações com os processos globais. Gente, pensa na nossa vida. Quando a gente era criança, a criança nossa, quem nós fomos como criança, em que território que a gente vivia, e olha hoje, gente, olha hoje. Até, eu fui ter meu computador com 12 anos, né? Computador, com 12 anos não, fui ter meu primeiro computador com 16 anos, hoje eu tenho 43. Quanta coisa mudou. Então, assim, até essa questão de território, espaço, pertencimento, né? Como nós estamos globais e ao mesmo tempo global e ao mesmo tempo, como é que fala? Local, né? Global, que é o macro, e o micro, local. E aí a gente tendo que aprender com isso, né? Aprender a pertencer ao mesmo tempo que as coisas vão mudando de uma forma tão. Ó, criamos novos territórios até dentro da própria escola com novos ambientes e espaços. Exato, exato. Então, assim, essa questão do território não é só uma questão geopolítica, mas é uma questão também cultural e de pertencimento. Então, vocês já vão criando o que é território, né? Território tem a ver com a questão de lugar, sim, mas tem a ver com a cultura,
tem a ver com a questão do pertencimento, você se identificar tem a ver com a identidade. Eu, por exemplo, sou nascida e criada aqui no meu bairro. Eu sou nascida e criada aqui desde bebê. Eu fui ali do Chacaratanai, que agora é Três Corações. Primeiro fui para Eliana, nasci lá, depois fui para Chacaratanai, agora estou aqui no Jardim Campinas e estou aqui desde então. Né? Então, eu me sinto pertencente a esse lugar, eu me sinto daqui, sabe? Então, é isso. Né? Então, esse território, então, ele tem que ser ampliado, não só por questões geopolíticas, mas essa questão cultural e global também, ao mesmo tempo. Ó, aqui em Parelheiros entra muito a cultura indígena por ser próximo às tribos, exato. Então, a gente acaba sendo influenciado também, né? Pelos que estão ali próximos de nós, tá? Continuando aqui, durante muito tempo, a ideia de território foi definida pelo seu recorte natural ou político e recebeu o nome de nação, cultural ou estado político. Porém, no presente momento, que é o hoje, né, é muito recente esse documento de 2019, né, podemos observar um território transnacional e a interdependência global cria uma nova realidade, né? Que ao mesmo tempo que a gente vive com a cultura nossa, nosso modo de vestir, nosso modo de pensar não é só nosso, né? Ele vai sendo ampliado aí. No entanto, um território, mesmo quando globalizado, não possui o domínio sobre a vida de todos. Todo o território é um espaço social em que as forças econômicas, políticas, culturais estão em permanente tensão, disputando a hegemonia, né? Então, é essa tensão. Então, essa questão do território, ela é muito, muito mais do que Estado, nação, muito mais do que a questão política, né, ou a questão regional. Deu uma travada na garganta agora, mas a gente precisa ampliar essa visão aí do que é território. E aqui no documento, ele traz o território como uma questão de você se identificar com as pessoas e com o lugar, e você ter identidade, você se identificar, a sua identidade ser criada ali, você se sentir pertencente àquele território, tá bom? Os territórios estão localizados em espaço geográfico, um território em movimento, de coisas, de pessoas. Então, aí cita muito o Milton Santos nesse primeiro capítulo, tá, gente? Ele é um geógrafo muito famoso no Brasil, tá? Vocês podem pesquisar sobre ele. Ele trouxe para nós, né, dois conceitos, mundo e lugar. O mundo é o campo das possibilidades. E o lugar é o espaço do acontecer solidário, categoria concreta da existência e da coexistência, onde se recebe os impactos do mundo. Então, o espaço local, a comunidade, o bairro são elementos iniciais de vínculo dos seres humanos, quer dizer, ou das comunidades com a sociedade maior. É nela que acontece ou não a possibilidade de mobilidade. Então, a gente tem uma identidade, a gente cria uma identidade no lugar onde a gente está. Então, os bebês e as crianças, eles devem ter direito aos territórios da sua cidade. E aí o Tonucci, ele diz que os adultos, eles adaptaram as cidades, ele faz uma crítica às grandes cidades. Por quê? Porque os adultos, eles adaptaram a cidade para eles, para nós, né? E excluíram para os idosos, para as pessoas com deficiências, para os bebês e para as crianças. Dependendo do lugar, você não consegue levar uma criança, porque as pessoas não vão aceitar a criança ali. Dependendo do lugar, né, que tá. Você não vai poder deixar ela à vontade. Dependendo do lugar, um cadeirante não consegue estar. Então, essa visão tem que mudar, porque a cidade é um território de todos, né? Então, as cidades estão perigosas para os bebês e as crianças, cada vez mais ficam em casa em frente às telas, presos, principalmente as crianças aqui da cidade grande, né? Para o autor, é preciso escutar a imaginação criadora das crianças e, com a ajuda dela, salvar as nossas cidades. Aí, ele fala do papel da escola com relação a isso.
com relação a você valorizar o território, o entorno, a comunidade. E aí o documento cita 3 protagonistas nessa escola da infância em ação: as crianças, as famílias e os responsáveis e os profissionais que trabalham nas escolas, que precisam apropriar-se da cidade, como sugere o autor, que é um ato criativo que pode alterar a vida das crianças e dos adultos. Quando você adapta para todos, né? Igual, por exemplo, achei um exemplo bem rapidinho aqui, agora os parques lineares. Gente, que delícia! Tudo pertinho. Antes, não sei para o Ibirapuera mais. Antes a gente, quando era criança, só tinha como alternativa o Ibirapuera. Agora não. Você tem o Ribeirão Cocaia, você tem o ali da Estrada do Jaceguava, o do Varginha. É muito bom, gente. Não gasta nada e se diverte. Você se diverte, que você tem um lugar gostoso, privilegiado, as crianças. Então, adaptar a cidade, os territórios para todos, né? Tudo bem, gente? Tá, tô chegando no final. Tem lição de casa, hein? Tem lição, hein? Tá pensando que não tem, não, é? Tem sim, tá? Vamos continuar aqui. Aí, apropriar-se dos territórios, potencializando-os como espaço de brincar e de convivência com as crianças, ajuda a desenvolver a noção de pertencimento e de que o público é de todos, tá? E aí, por quê? Porque brincar é um direito dos bebês e das crianças, seja dentro ou fora das UEs. Por quê? Por isso a gente tem essa noção de ampliação do que é território, de que o território é para criar identidade, de que o território ele pertence a todos e que a escola tem um papel primordial nessa ampliação dessa visão do que é território. Então, se os territórios oferecem traços identitários para as crianças, elas e as suas famílias responsáveis também podem, em sua ação social e coletiva, oferecer traços de identidade para a comunidade. Então, a escola, olha o papel importante da escola. Eu até esqueci de colocar isso na lição de casa. Qual que é o papel da escola com relação a isso? Ela, como agente de desenvolvimento social comprometida com os bebês e as crianças, pode interceder nos territórios a partir do diálogo com outras instituições e secretarias para benefício da infância. Então, a escola tem esse papel aí da ampliação, né, para interceder nesses territórios, certo? E nem sempre os territórios são acolhedores com os bebês e as crianças. Portanto, articular mudanças nos territórios com as famílias responsáveis para construir espaços mais gentis e de brincadeira para as crianças no território é também função da escola, né? Então, a escola tem esse papel de interceder junto a outros órgãos, junto à comunidade, para que tem essa ampliação e esse acolhimento de todos, para que esse território seja de todos, tá? Aí, no centro de educação infantil, por exemplo, é possível atender às necessidades dos bebês e das crianças por meio do desenvolvimento de projetos culturais, esportivos e de lazer. Nas escolas que não possuem essa situação favorável, tão favorável, é fundamental ofertar outras oportunidades na comunidade do entorno. Então, apropriar-se da cidade, assumindo-a como sendo seu território, contribui para reafirmar o sentido de pertencimento e de construção da identidade. Então, o território, ele é um lugar, certo? Mas é um lugar onde você vive, mas que você se sente pertencente e constrói identidade. Tudo bem, gente, até aqui, sobre o que é território? Essa nova visão do que é território, beleza? Perfeito. Tá? Então, cabe à escola, por um lado, propiciar práticas pedagógicas que deem sentido ao território como espaço de pertencimento, tá? Para relações com a cultura local, com o modo de vida das pessoas, com as suas manifestações culturais, artísticas e nacionalidades diversas, e, por outro lado, analisar o território para que os projetos políticos pedagógicos também tenham identidade dos territórios. Então, quando vai falar de território, né, que vai ampliar,
que a escola vai explorar esses territórios, tem que constar no projeto político pedagógico, que também é um documento que a gente vai discutir sobre ele, tá, gente? A educação como um processo social, né? Então, o que é educação? Ela é um processo social, é um direito das crianças e dos bebês. Ela se efetiva a partir das relações estabelecidas em um território, sejam elas educativas, formais ou informais. Ó, numa frase, em 3 linhas, tem tanta informação, gente. O que é educação? Aí aqui você pensa, o conceito de criança, conceito de infância, conceito de território, tá? Então, isso tudo a gente vai ampliando aí ao longo dos nossos estudos, ok? Então, esse é um dos muitos motivos pelos quais as UEs não apenas precisam conhecer temas relativos às infâncias, né? O que é infância? O que é criança? Hoje, na atualidade, mas perceber cada grupo de bebês e crianças em seus contextos e na sua singularidade, para compreender os seus modos de viver, aprender, conviver, brincar, divertir-se. Porque as crianças, elas têm especificidades, elas têm singularidades, certo? Aí Milton Santos afirma que a nossa função é fazer falar os territórios, tá? Então, aqui eu vou um grifo meu, um exemplo que eu dei. São Paulo, por exemplo, é um caldeirão de cultura. Cada lugar que você vai nessa cidade, parece que você está num lugar diferente do planeta, né? Você vai em Parelheiros, por exemplo, você parece que você está numa cidade, uma cidadezinha do interior, entendeu? Aí você vai lá na Paulista, é um lugar, você vai lá no Brás, eu tenho papelaria, eu vivo lá no Brás, né? Amanhã mesmo, eu vou sair 3h30 da manhã para comprar umas coisas para o meu bazar. Então, assim, gente, é um caldeirão fervendo, então você tem que entender, São Paulo é muito dinâmico, é muito cosmopolita, eu gosto muito, né? Se bem que de vez em quando cansa a mente da gente, mas para adquirir cultura não tem lugar melhor, né? Então, as UEs fazem parte de um território material e simbólico de uma cultura ou de múltiplas culturas, que nem é o caso de São Paulo, é múltiplas culturas. Então, a proposição, que é uma palavra que vocês vão escutar muito, proposição e intencionalidades. Se vocês quiserem até escrever essas duas palavrinhas, proposições e intencionalidades. A proposição de práticas pedagógicas que deem sentido ao território, como espaço de pertencimento, deve se relacionar com a cultura local, com os modos de vida das pessoas, com as suas manifestações culturais e artísticas. É nas relações com os territórios que os bebês e as crianças constituem as suas identidades pessoais e sociais. Tá? Então, veja quantos conceitos nós já vimos hoje. Conceito de educação, conceito de educação infantil, conceito de infância-criança, conceito de território. E isso tem que se solidificar na mente de vocês ao longo desse curso, tá, gente? Então, cabe à unidade escolar constituir a sua voz e a sua autoria na relação com os territórios, apoiar a propagação das inúmeras vozes infantis que ainda não são escutadas, promover a visibilidade das infâncias paulistanas e compartilhar o cuidado da cidade. Ao fazê-la, escutar os seus próprios territórios. Então, aos educadores, eles precisam conhecer a comunidade na qual o E se situa, participar de vivências e experiências que deem valor aos elementos extraídos. Aqui, ó. Deixa eu arrumar. Extraído dos territórios, confere aos bebês e às crianças um olhar. Eita, saiu. Um olhar. Peraí, de compreensão sobre as suas vidas e cria cumplicidade e inclusão. Então, aqui é um papel do professor, né? O papel do professor. Qual o papel do professor? Faltou 2 perguntas lá na minha lição de casa. O papel do professor, o papel da escola, o papel do professor, tá? E por fim, gente, é o último aqui slide, antes de ir para a lição, que aí vocês vão decidir que hora que vocês vão fazer essa lição, é nesse nisso tudo que a gente discutiu, é necessário a gente respeitar os territórios onde os bebês e as crianças vivem, respeitar as diferentes composições familiares das quais as crianças são oriundas, das quais as crianças vêm, e apresentar a cultura como um bem comum, né? É a diversidade, né?
É a igualdade, é a diversidade dentro da igualdade, que você possibilita a criança, mas você possibilita o acesso à permanência da criança dentro da escola, mas você precisa escutá-la, né? E aí você escuta na medida em que você a respeita, respeita a sua cultura, respeita sua composição familiar, respeita tudo que ela traz de bagagem, tá? E aí, por fim, a nossa liçãozinha de casa, que aí a gente vai começar a treinar a nossa escrita. Amanhã tem dicas de discursiva, dissertativa, tá? E aí eu vou trazer aí eu vou dar dicas de português, dicas de como introdução, desenvolvimento, conclusão de uma dissertativa, tá? Eu sei que eu ultrapassei um pouquinho hoje, mas eu precisava terminar. Muito obrigada, tenham todas uma boa noite e a gente se vê amanhã, tá? Bom descanso para vocês. Tchau, gente. Boa noite, tá? Eu vou já fechando aqui os slides e vou finalizar aqui, ó. Vai parar de gravar agora.